Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre inovação e inteligência artificial. Para o episódio de hoje, pessoal, tenho o grande prazer de receber aqui o Rafael Combá, executivo de melhoria contínua com mais de 15 anos de experiência, tendo atuado já em diversos setores como mineração, agronegócio, indústria automotiva e vários outros setores, como consultor aí. Combá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um grande prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo, meu cara. Muito obrigado, Fernando, é um prazer estar aqui, é um assunto que eu adoro falar sempre, porque acaba envolvendo tudo, melhoria, automação, controle, dados, o que fazer com os dados, então é sempre um prazer estar aqui. Isso já acabou dando até um spoiler aí, de alguns temas que a gente vai abordar, então é muito importante, é muito legal, a gente está começando o ano com essa temática que é muito importante e acredito que vai estar muito em pauta aí ao longo desse ano que se inicia, né? Então, Combate, que para começar aí, queria que você contasse um pouco mais de quem que é você, se apresenta aí para o pessoal que está nos escutando, que está nos acompanhando aí. Perfeito, então, eu sou o Rafael, sou engenheiro mecatrônico de formação, mas dediquei quase que minha carreira inteira a projetos, tanto na parte de melhoria contínua quanto na parte de automação. Eu comecei no grupo Fiat, na empresa chamada Comal, onde eu trabalhei inicialmente na parte de manutenção, depois migrei para a parte das produções das linhas de automação, então participei de alguns projetos, talvez o que o pessoal mais conheça seja a fábrica da Jeep de Pernambuco, lá comecei do projeto, então tive um pouco essa vivência e depois comecei a ser um consultor, onde eu trabalhei praticamente só com melhoria contínua, muito nos segmentos, por ser mineiro, meu sotaque não deixa mentir de jeito nenhum, aqui em Minas Gerais, nas minerações, então a gente tem muitos processos com muito sensoriamento, muita informação, começar a fazer muitas melhorias contínuas, porque tem muito universo de melhoria, como a commodity, então trabalhei bastante. Depois, como você falou, eu fui para o agro, trabalhei há alguns anos na Syngenta, um mercado muito diferente, aprendendo muitas coisas, e atualmente estou aqui na Equinox Gold, uma mineradora de ouro canadense, como gerente de melhoria contínua do Brasil aqui, começando a implementação, essa revolução dos dados e do controle da automação aqui. Então, 15 anos em 5 minutos. Maravilha, mas deu para ter já uma boa ideia, do quanto que, acho que durante toda essa tua trajetória, Combate, que você teve um foco muito grande nessa parte de melhoria contínua, que acaba tendo um entrelace muito grande com a questão de inovação, com a questão de melhoria de processos, de serviços, de produtos como um todo, então acaba que, eu acho que está muito em linha com toda essa temática, que a gente fala muito de aumento de eficiência da cadeia produtiva, então no fim do dia acho que boa parte dessa tua jornada, praticamente ela inteira, acaba contribuindo muito com esse tema que a gente vai abordar. E aí, você tocou no tema já até, que você está aí na Equinox Gold atualmente, e acho que até para fazer um contexto melhor aí para o pessoal que está nos escutando, como é que tem sido aí, esse cenário atual da Equinox, como que tem sido aí esses últimos anos, como é que está a perspectiva de vocês aí para 2024? Então, perfeito. Como eu falei, a gente é uma mineradora de ouro canadense, a gente começou com uma única operação aqui no Brasil em 2018, hoje temos 7 operações no mundo, com a 8ª sendo construída já para os finalmente agora lá no Canadá. Então a gente tem 4 operações aqui no Brasil, uma no México, 2 nos Estados Unidos e a operação de Greenstone no Canadá. Então a gente é uma empresa que não vai ser o único aqui, a gente foi crescendo através de muitas aquisições, fusões. Então a gente começa a ter um cenário onde tem ativos que estão completando 40 anos de idade, minas nossas e minas que vão começar ainda a operar. Então você começa a ter heterogeneidade até na tipo de automação, controle, porque são ativos caros, não se faz uma nova planta todos os dias, mudou o sensor, você não vai mudar só porque o sensor é melhor, são os sensores caros. Então hoje a gente é uma empresa que cresceu muito rápido e está começando a se organizar agora. Então a gente tem eu aí falando de Brasil, tem todo o desafio de começar a trabalhar de forma mais adequada, começar a ter a cultura e principalmente, como eu comentei um pouquinho mais cedo logo na introdução, ter os dados, o que fazer, como trabalhar, entender as medições, entender como que está acontecendo tudo isso, todo esse aspecto de ser mais eficiente, ser mais produtivo, evitar desperdícios, é como se magicamente a gente conseguisse dosar cada reagente na quantidade exata para
conseguir a máxima recuperação, melhor resultado, melhor processo, e é um trabalho incansável. Então, isso é um pouco da Equinox, o pequeno desafio que a gente tem aqui. É muito legal, Combar. E aí eu até entendo assim, né, que acho que não só a Equinox, mas acho que boa parte das indústrias, né, brasileiras que acaba tendo esse aumento na quantidade de operações dentro de uma região, acaba tendo uma heterogeneidade muito grande. Tem diferentes cenários, níveis de maturidade muito diferentes também entre elas. Então, eu acho que acaba sendo uma pauta recorrente essa questão de, putz, onde eu vou investir, o que é melhor investir em cada localidade, qual que é o principal desafio de cada uma delas, para conseguir fechar esse Tetris aí, né, ao longo dos anos. E acho que até Exato. entrando um pouco nesse tópico, né, como é que tem sido aí os desafios principais de vocês em termos de investimentos, em termos de direcionamento, né, dessa parte de investimentos de automação, de sensoriamento, de dados, e como é que vocês têm trabalhado isso, dado esse cenário heterogêneo aí de diferentes níveis de maturidade, né, das operações? Você foi bem nevrálgico no seu comentário, Funada, porque a gente realmente tem plantas que são literalmente um pouquinho mais velhas do que eu, e plantas que acabaram de nascer agora. Então, o que que a gente tem feito hoje? Começado primeiro a entender um pouco do processo. Onde que a gente precisa tomar ação? Onde que a gente mede as variáveis? Porque às vezes não é só a planta que é diferente, o local que a gente mede é diferente, e com isso o tempo de resposta é diferente. Eu posso responder mais rápido, mais devagar, se eu exagerar na resposta, dosificar mais do que necessário. Muitas vezes a gente está falando de reagentes importados, que são caríssimos. Então, hoje o que a gente tem feito aqui, assim, entendido assim, ok, então quais são as plantas chaves, quais são os processos que mais variam, né? Porque eu não, aí falando de automação aqui, né, voltando às minhas raízes lá da mecatrônica, vamos tentar reduzir essa variabilidade, vamos começar a melhorar esses controles. Então a gente tem começado a entender, ok, então essa planta aqui varia um pouco mais, vamos entender qual parte do processo que varia, quais os tipos de sensoriamento que precisa, quais tecnologias que a gente tem, além de trabalhar com as próprias diferenças de cultura, um lado que a automação em si não mexe, mas é fundamental porque, né, os operadores às vezes desligam os sensores, às vezes gerentes, então às vezes acontece isso, já vivenciei em vários mercados, de trabalhar com esse lado de diferentes de culturas, de entender a importância de ter informação, trabalhar com os dados e não aceitar, teoricamente deveria ter melhorado, mas melhorou de fato? Onde estão os resultados? Então, esse é o nosso grande desafio do momento, assim. Além do fato de como a gente tem esses cenários muito diferentes, começar a integrar, e aí do ponto de vista corporativo, eu brinco que a gente fica muito dependente do ERP, do elemento radador de planilha, de alguém jogar por Excel, para a gente conseguir ter as variáveis, conseguir entender o que está acontecendo em cada uma das plantas, conseguir consolidar e entender, essa planta trabalha com reagente mais alto, essa com mais baixo, faz sentido, não faz sentido, o que está acontecendo? Então, isso tem sido fundamental para a gente, assim, um grande desafio. E por último, mas não menos importante, quando a gente começar a entender, é trabalhar na acuracidade da informação. Muitas vezes a gente tem um processo de automação que não é forte o suficiente, tem influências humanas, e com isso as análises que a gente começa a fazer, os dados que a gente começa a ter não estão acurados. E aí coisas estranhas começam a acontecer quando você faz uma análise que contradizem todo o conhecimento teórico existente. Então, acho que esse é o grande desafio, o grande contexto geral da brincadeira aqui. Não, perfeito. E acho que você passou assim por alguns elementos bem importantes, porque quando a gente fala até dessa onda da indústria 4.0, de começar a aplicar sistemas de inteligência artificial para conseguir extrair um pouco mais, né, da eficiência dos ativos que você já tem, brinco muito, né? Quando a gente trabalha muito com commodities, a gente fica muito à mercê do preço do mercado. Então, a gente não determina qual é o preço do que a gente vai estar vendendo. Então, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a eficiência das nossas operações para conseguir extrair o máximo do que a gente já tem hoje, né? Então, a gente vai se adaptando frente a essas variações de mercado. E aí você trouxe um ponto muito importante, Combate, que foi quando a gente tem, para a gente conseguir aplicar uma inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial, é muito importante que a gente tenha dados, que a gente tenha informações e não apenas tenha informações, mas tenha informações confiáveis, que de fato a gente consiga
colocar para dentro do sistema para que o sistema consiga tomar ações de forma automática, de formas autônomas aí, né, sem a necessidade de muita intervenção manual. E aí eu acho que você comentou um ponto super importante que foi é, cada planta tem um nível de maturidade importante, cada planta tem um local que o sensor está instalado, então é um tipo de sinal. Então é importante que, para cada um desses cenários, a inteligência artificial ela consiga ser personalizada para cada cenário. Quer dizer, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita de bolo, uma receita mágica que você Exatamente. consegue aplicar um sistema padrão caixa preta para cada um desses, para todas as plantas, para todas as operações de vocês, né? Então, a gente já está falando de uma heterogeneidade muito grande, olhando a região Brasil, se você expande isso daí para a região mundo, acaba Capaz de sendo piorar maior ainda. consideravelmente. Pior ainda mais. Então, achei muito legal que você trouxe esse ponto, porque quando a gente fala de inovação, né, a gente tem que olhar muito para essa questão de o quanto que a gente de fato conhece dessa ferramenta, o que que ela vai fazer e como que a gente consegue personalizar ela para o cenário que a gente estiver atuando, quer dizer, de fato entender essa Sim, diferença de exato. maturidade, né? É o que eu brinco muito com as pessoas em diversas profissões, e nós engenheiros estamos muito nisso, que computador faz conta muito mais rápido e muito mais eficiente que a gente. A nossa função não vai deixar de existir, mas vai mudar. Em vez de começar a gente definir parâmetros, né, é entender todo o contexto ali. Minha planta está dosando um reagente X mais do que isso. Mas algum fator externo que meu algoritmo, meu modelo de inteligência não conseguiu entender e faz sentido que ele faça isso, faz sentido que ele faça aquilo outro. Então a gente vai começar a ter muito mais um trabalho complementar à automação, tomar decisão, até porque se você para pensar, um operador controlar 500, 600, 700 sensores numa planta, é uma tarefa humanamente impossível. Não Humanamente dá possível. para ele trabalhar isso. Então a gente começar a ter essa adequação e até um certo vencimento de barreiras, porque existe aquele medo a não. O operador tem que controlar, ele tem que olhar isso, tem que olhar aquilo outro. Aí você começa a contar, tem sensor de mais e operador de menos. Alguma coisa vai dar errado. Exatamente. E acho que essa questão da mudança de função, ela vai ser muito importante no sentido de tanto dar inputs corretos para esses sistemas, como também de conseguir entender o que o sistema está gerando de resposta. Quer dizer, faz sentido? Exato. Precisa de algum ajuste ou não? Então, assim, eu acho que faz parte até da mudança de cultura que você comentou, né? Esse entendimento de novos sistemas, de novas tecnologias. Quer dizer, a gente precisa conseguir dar os inputs corretos e a gente precisa saber entender esses outputs, né? Essas saídas, essas respostas. Quer dizer, está fazendo sentido? Não está fazendo sentido? E tem que existir esse ciclo de retroalimentação. Eu acho que não existe nenhuma implantação de nenhum sistema novo, seja de inteligência artificial, seja de outros tipos de sistemas, em que você vai fazer a configuração que ele vai ficar pronto para sempre e tá perfeito, sabe? Eu acho que sempre existe Exato. essa retroalimentação e essa continuidade aí de melhoria, né? Exatamente. Isso tem sido um grande desafio aí, até por pessoalmente ser um apaixonado em melhoria de mecatrônica, dados, informação, sou um geek da tecnologia mesmo, assim, de começar a trazer essas de técnicas mais modernas, que eu, né, lembro de ter estudado na faculdade como o auge da tecnologia, de sair da receitinha de bolo, aumentou isso, faça isso, o P&D lá, não, agora a lógica fuzzy já não é tão linear, já não é tão booleano, é mais probabilístico, é algo, é quase uma arte ali, com inteligência artificial, machine learning, tudo isso, começar a trazer isso para dentro do universo de mineração, que aí eu vejo até por ter sido consultoria em diversas empresas, não é exclusividade só nossa, ainda existe uma certa resistência, mas devagar a gente tem começado a mostrar muitos resultados e que, cara, muda da água pro vinho. É uma melhoria, assim, inacreditável. Perfeito, perfeito, Koba. E aí até acho que, pegando o gancho aí para a próxima Hum, pergunta aí que eu tenho, que tipo de ações aí, né, dado esse cenário que você trouxe de, poxa, conseguir ter essa diferença de dados muito grande entre as plantas, de conseguir mudar até trazer uma educação nessa formação para as pessoas em si, em termos de mudança de cultura como um todo.
e aumento de eficiência das operações. Que tipo de ações que vocês têm feito aí dentro, né, da Equinox, que você pode compartilhar com a gente, em termos de, às vezes, inovação, em termos de melhorias de processos como um todo, enfim, como é que vocês têm trabalhado aí esse tema? Perfeito, assim. De maneira geral, tem dois grandes focos de atuação, digamos assim, né? Sendo um pouco mais genérico para não entregar os segredos industriais. Um pouco na parte de educação que eu brinco muito, é igual o cachorro latindo quando o carro tá andando. Você tem hoje um fenômeno de excesso de informação. Hoje você entra no Google, você tem tudo possível e imaginável. Você tem sensor para tudo que não é imaginável. Até os caminhões hoje de mineração tem a quantidade de informação que eu que sou engenheiro mecânico fico assustado às vezes, a riqueza de informação que existe ali, mas beleza, chegou os dados. O que fazer? O que é vital? Quais são as manivelinhas que eu tenho que mexer para começar a trabalhar isso? Que eu acho que é o desafio de todos os meus pares, de todas as empresas de melhoria contínua, um pouco disso. E do outro lado, um pouco mais tecnológico em si, a gente tem começado a buscar soluções de controle de uso de inteligência artificial, de técnicas mais modernas de controle, automação, revisão, para não deixar, em especial a parte de controle ser obsoleta, tá sempre atualizando, então mantendo esse lado mais antenado no radar ali de como otimizar, e aí porque esse controle nos impacta diretamente em custo, em reagentes, dosagens, performance da planta, então é sempre esses dois lados, assim, os lados mais, ok, quais informações, quais são as alavanquinhas que eu preciso mexer, como que eu mexo elas mais eficientemente. Então a gente vai sempre nessa dança dos dois lados aqui, assim, esses têm sido nossos grandes artifícios para tentar alcançar os nossos planos de crescer, se tornar uma mineradora né, que você no próprio site lá, uma das maiores mineradoras das Américas, então, para isso a gente conta muito com essa estratégia. Que legal, Kumbai. Eu acho que acaba sendo muito uma tendência aí, né, Uhum. principalmente para esse ano agora que se inicia, para os próximos também. A evolução tecnológica está sendo assustadoramente rápida, né? Então é algo bem. Que bom que vocês estão olhando para isso e que vocês já têm, inclusive, essa maturidade de entender essa diferença de maturidade entre as plantas, de conseguir trabalhar com cada uma delas, de saber a importância que esses sistemas conseguem trazer, né? Eu acho que um tema que né, a gente trabalha com esse tipo de sistema, né, de controle avançado, com inteligência artificial, lógica fuzzy, enfim, então a gente sabe muito bem desses desafios de ter essa informação confiável para a gente conseguir gerar de fato aí um controle melhor, um controle mais eficiente, né, que consiga trazer essas melhorias de processo. E aí eu acho que você tocou também num ponto em termos de esse tipo de solução ele dá o resultado, mas acho que mais do que dar o resultado, acho que é importante também que a gente consiga medir como que está sendo feito esse resultado aí, né? Quer dizer, como que você sabe que de fato essas tecnologias estão agregando para o resultado aí da empresa com melhoria de eficiência, né? E aí eu queria ver contigo, Comba, se você tem aí, né, algum tipo de exemplo que vocês conseguiram medir de fato, né, uma melhoria, ou como que essas empresas, né, conseguem olhar para essa medição, quer dizer, como que as empresas conseguem tangibilizar esses benefícios de uso de ferramentas de inteligência artificial nas operações. Perfeito. Até eu vou tomar a liberdade de sair um pouco só do cenário Equinox, até poder ser uma coisa que eu já fiz em diversos segmentos, em diversos níveis. É sempre fundamental a gente entender assim, qual que é a nossa linha de base do processo, ou seja, eu gastava X, fazia tanto, já tive cenários de, às vezes, tempo em logística, você automatiza um algoritmo para tomar decisão mais rápida para cá, para lá. Então, você entender qual que é a linha de base, ok, como que eu performava? Eu gastava 5 quilos de farinha para fazer um bolo. Automatizei, agora eu gasto 3. Então, você começar a ver isso e ter isso. Então, isso é fundamental você ter sempre ali qual que era, de onde você partiu, para onde você foi, e aí a diferença no gap, a gente pede ajuda pro pessoal da contabilidade ali para monetizar a brincadeira, para nos ajudar. Então, acho que é fundamental a gente começar a entender de maneira de dados e fatos, o que melhorou lá. Às vezes alguns segmentos mais antigos são mineração, o agro também tem muito disso, de acreditar, não,
A teoria, o livro fala que acontece isso. No mundo real tem sempre umas vírgulazinhas, não sempre umas coisinhas diferentes que não funcionam exatamente no livro. A teoria está errada? Óbvio que não. Mas mede. Ah, eu gastava tanto lá e tinha uma diferençazinha, porque às vezes eu tenho uma ineficiência de uma válvula, tenho ineficiência de um tanque, tenho uma geometria que não é perfeita, tenho N fatores ali que influenciam. Mede como é que você estava, verifica aí, claro, faz um business case, estima quanto que seria de melhoria, implementa a melhoria, verifica quanto que foi. A gente teve resultados, né, bastante expressivos aqui em algumas iniciativas que a gente fez, aí por motivos, não posso abrir os valores 100%, mas Claro. é uma tecnologia que se paga muito facilmente a partir de controle, e em especial para processos contínuos, mineração, petróleo, petroquímico, químico, o agro mais ou menos se encaixa nisso também. Então, quando você começa a ter verificar isso no volume, às vezes você vê assim, é um ganhozinho pequeno, é uma grama, é 1%, é meio por cento, mas você olha isso no ano, meu amigo, dá uma diferença monstruosa. Perfeito, perfeito comentário, Combá, porque a gente trabalha, né, com praticamente todos esses segmentos que você comentou, então mineração, cimento, agronegócio, Hum, químicos, petroquímicos, e a gente traz muito isso para os nossos clientes, né? O objetivo de, às vezes, esses sistemas, a gente não quer reinventar a roda, a gente só quer trabalhar de fato com melhorias, com patamares de operação mais eficientes, quer dizer, de fato extrair mais valor do que você já possui, da infraestrutura que você já possui, dos equipamentos que você já possui, né? Sem precisar e ter um investimento muito grande de um CAPEX grande, com payback longo às vezes, então a gente trabalha muito com esse cenário, né? E a gente sempre traz de uma maneira muito transparente para os nossos clientes, quer dizer, o benefício desse tipo de solução é coisa de 1%, até 5% às vezes, e parece pouco percentualmente, mas que quando a gente olha o volume desse tipo de indústria, é algo muito grande, é um retorno muito rápido, exatamente. é algo que de fato faz uma diferença bem grande aí nas operações. Então, acho que você trouxe um comentário bem pertinente, que de fato a gente Hum, acaba visualizando isso no nosso dia a dia, né, com os nossos parceiros, e não só da mineração. Acho que você comentou, né, que você já teve experiência em outros setores, e de fato, putz, é o que a gente acaba vendo também nos outros hum, segmentos, né? E faz super sentido, assim, tá muito em linha com o que a gente trabalha, com o que a gente acaba desenvolvendo com os nossos parceiros e clientes. Muito exatamente. bacana, Kumbá. Acho que caminhando aqui, né, pro último ponto, assim, que dicas, né, que você dá aí a mais, além de todas Hum. essas que a gente já acabou conversando aí ao longo desse episódio, que dicas finais aí que você pode compartilhar aí com os profissionais de outras indústrias, da indústria de mineração especificamente, que dicas que você dá aí para eles, principalmente agora nesse início de ano, né, que a gente está começando aí 2024, que tipo de dicas você dá para eles? Onde o pessoal é importante o pessoal olhar? Que tipo de coisas é importante aí o pessoal Uhum. ficar atento para esse ano? Perfeito. Se eu pudesse resumir, isso, acho que são dois grandes fatores. Um, né, não deixando de falar da melhoria contínua, como sempre, os 80-20. Quais que são os 20% dos processos, das automações que você tem que começaria a fazer agora, suas maiores dores, que vai resolver a maior parte do seu problema? Começa pequeno. Começa aquilo gerenciando para você não perder, criar um monstro que você não consegue gerenciar, não consegue ver resultado e fica uma loucura. Então, começa focado e gradualmente vai evoluindo, vai passando. Não é para fazer aquilo e parar, continuar. E dois, é até um conceito muito antigo, mas eu acho que tem voltado muito em voga na parte de melhoria contínua, justamente por esse avanço, que é um efeito, peço perdão pelo termo em inglês aqui, que eu confesso que eu não sei o nome em português do efeito, que é chamado tempering, que é quando você começa a sobreajustar o processo. Você começa, imagina você está cozinhando, não, um pouquinho de sal, um pouquinho de... No final você não consegue repetir a mesma receita 15 vezes, porque você está o tempo todo mexendo no processo, e entender que variabilidade existe. A gente tem que saber quando essa variabilidade é aceitável ou não. E aí que entra todo um trabalho de automação bem feito, de estatística, de trabalho, e evitar ficar o tempo todo dando sinais no comando do sistema, porque você vai inflacionar a variabilidade, vai fazer às vezes um processo que funciona bem, funcionar muito mal. Então, se eu pudesse resumir em duas grandes dicas, seriam isso. Foquem e evitem inflacionar a variabilidade desnecessariamente.
Perfeito, perfeitas dicas aí, Combine. Eu acho que, complementando, né, um pouco desse resumo que você trouxe, eu acho que essa questão de, às vezes, focar em um processo, né, eu brinco muito com os nossos clientes que não adianta a gente também focar em um processo que, às vezes, é uma grande dor, mas é uma grande dor porque, às vezes, não tem uma infraestrutura base, uma infraestrutura mínima para você dar, às vezes, esse próximo passo que você queira, né? Às vezes, é importante você também entender qual que é o nível de automação que você tem em cada um deles, qual que é o nível de maturidade tecnológica que você tem em cada um desses equipamentos, processos, enfim, para você conseguir, de fato, dar esse passo, né? E aí eu brinco muito também com os clientes que não é porque você implementou uma ferramenta de inteligência artificial em um processo, uma parte do seu processo que, pronto, agora minha planta está em indústria 4.0, que agora eu já estou trabalhando na melhor eficiência do mundo, etc. É um trabalho de longo prazo, quer dizer, não é pontual. Então, é uma jornada que a gente trabalha junto com os nossos clientes, então a gente gosta de trazer para eles, né, que, poxa, a gente começa com um processo, uma aplicação, valida, já passa para o próximo, porque daí, normalmente os gargalos, né, da planta, esses pontos aí de gaps que a gente trabalha, eles vão mudando conforme a gente vai atuando. Então é importante que a gente vá entendendo para onde vão esses gaps, para onde vão esses gargalos, para a gente ser o mais cirúrgico possível, né? Então a gente, nossa, eu falo muito isso com os nossos clientes, dessa jornada de fato que a gente tem referente à melhoria contínua, referente à inovação, referente à indústria 4.0, enfim, tudo isso é muito importante, né? A gente entender que é uma jornada e que existe. E aí eu gostei muito desse segundo termo aí que você comentou, da segunda dica, né? Que não adianta a gente também buscar, né, uma melhoria tão excessiva a ponto de zerar uma variabilidade, por exemplo, do processo. Isso é intrínseco, isso é natural, vai existir. Então, é realmente entender qual que é o benchmark, digamos assim, quer dizer, putz, o que que dá para a gente alcançar de fato com essa tecnologia? Quanto que é aceitável? Que a gente consegue de fato extrair o máximo, né, daquela operação. Então, putz, eu gostei demais aí todas essas dicas e também de, putz, todo o contexto, né, e o cenário aí que a gente acabou conversando aí ao longo desse episódio. Eu acho que teve pontos que eu acho que muitas indústrias vão se identificar também com esses temas e que, putz, acho que vai ajudar bastante essas empresas aí a darem esse próximo passo, a conseguirem pensar um pouco mais frente a esses desafios, né? Então, queria te agradecer demais aí, Combá, pela sua disponibilidade aí para estar conversando com a gente, por ter aceitado o nosso convite aí para participar desse episódio. Fique à vontade aí para dar suas palavras finais aí, pessoal que está nos escutando aí. Bom, foi um prazer estar aqui, ter esse bate-papo aí sobre melhorias, automações, controles que são paixões minhas aqui. Espero poder trazer novas ideias, botar uma minhoquinha na cabeça das pessoas para começar a pensar diferente e continuar sempre na melhoria. E fico aqui à disposição, se sempre quiserem conversar alguma coisa, eu tô aqui. Maravilha, então. O pessoal pode te acessar pelo LinkedIn, Combá? Como é Pode que... me listar pelo LinkedIn, só procurar Rafael Combá, com temudo no final, então, Rafael Combate, nem o que vão me encontrar lá. Maravilha, então. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço aí a sua participação aqui em mais um episódio, né, do podcast Indústria do Futuro. E aí, peço para quem está nos escutando aí, né, se gostou, se ficou interessado, fique à vontade aí para entrar em contato com o Combá pelo LinkedIn, pode entrar em contato comigo também, Victor Funada, ou pelas redes da iSystems, LinkedIn, Instagram, site, fique à vontade aí para entrar em contato com a gente consegue aí te direcionar e te apoiar a construir essa jornada aí, né, de aumento de eficiência da sua indústria, de trazer inteligência artificial para suas operações da maneira mais adequada, da maneira correta. Tá joia? Então, agradeço aí a participação de todos que estão nos escutando, curtam, compartilhem aí esse vídeo com seus colegas de trabalho e até a próxima, pessoal. Obrigado.